Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, você está no canal Minuto de Fé com Elis Pereira. Vou estar deixando hoje mais uma mensagem com esse vídeo. Gostaria muito que você deixasse o seu like, compartilhasse os nossos vídeos. E assim, você deixando o seu like, se inscrevendo no canal, você vai estar recebendo em primeira mão os nossos vídeos. Você vai ser avisado de quando tiver um vídeo novo para você estar assistindo. Sempre que nós vamos estar deixando uma mensagem da Bíblia, da palavra do Senhor, para nosso fortalecimento espiritual. Hoje, quero estar falando sobre riqueza e pobreza. Vou deixar um texto de Lucas, do livro de Lucas, no capítulo 18, do versículo 24 e 25. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui Jesus explica para um rapaz, porque esse rapaz vem a ele querendo saber como faria para segui-lo, para entrar no reino de Deus. Então Jesus, vendo que era um rapaz rico, fala com ele: você tem que conhecer os mandamentos, né? Seguir os caminhos do Senhor. Mas ele falou: não, os mandamentos eu já conheço todos e já sigo os mandamentos. Então Jesus fala com ele: então, vende o que você tem e dá aos pobres e me segue. Mas era um rapaz muito rico. Então isso aí foi para ele uma palavra muito dura. Então ele saiu triste da presença do Senhor, porque viu que não conseguiria cumprir aquilo que Jesus estava falando, que era deixar as suas riquezas. Então aí é uma palavra para todos aqueles que estão se prendendo muito nas coisas desse mundo, se prendendo nas riquezas, que fazem da sua vida uma busca constante pelo dinheiro, por bens materiais. Então, nessa mensagem que eu vou deixar, alguns trechos falam sobre essa parte da gente não estar se apegando muito às coisas desse mundo, porque tudo vai ficar aí. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Eu vou começar deixando esse texto para nosso fortalecimento espiritual. Uma das declarações mais surpreendentes feitas por nosso Senhor Jesus Cristo é que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Este, porém, é apenas um dos seus ensinos sobre o assunto da riqueza e da pobreza. Essa sua perspectiva é repetida pelos apóstolos em várias cartas do Novo Testamento. Predominava entre os judeus daqueles tempos a ideia de que as riquezas eram um sinal do favor especial de Deus. Então, para alguns judeus daquela época, quando via uma pessoa rica, para eles era uma pessoa abençoada, uma pessoa que para eles era melhor do que as outras, porque era uma pessoa que tinha recebido as bênçãos de Deus. E, ao contrário, o pobre, para eles, já era uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa que estava longe dos caminhos de Deus. E Jesus vem trazendo uma mensagem muito contrária àquilo que eles pregavam, àquilo que eles falavam naquela época. Continuando aqui. E que a pobreza era um sinal de falta de fé e do desagrado de Deus, né? Como eu já falei. Os fariseus, por exemplo, adotavam essa crença e zombavam de Jesus por causa da sua pobreza. Porque Jesus, ele se fez pobre, ele, quando veio ao mundo, ele veio em total pobreza, total humildade. Então, para os judeus, eles escarneciam de Jesus porque para eles não poderiam ter um filho de Deus naquela pobreza. Em Lucas 16:14, diz que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. A Bíblia identifica a busca insaciável e avarenta pelas riquezas como idolatria, a qual é demoníaca. Então, a idolatria é quando nós estamos nessa busca ferrenha pelo dinheiro, pelas riquezas, nós estamos idolatrando, porque nós estamos buscando primeiro as coisas desse mundo, as riquezas, do que a Deus. Nós estamos trocando a glória de Deus pela glória do dinheiro, pela glória das riquezas.
Por causa da influência demoníaca associada à riqueza, a ambição por ela e a sua busca frequentemente escravizam as pessoas. Hoje nós vemos muitas pessoas realmente escravizadas pelo trabalho excessivo, por essa avareza, né, buscando conseguir cada vez mais bens materiais. Nós vemos em Lucas 6,20: bem-aventurados pobres, pois a vós pertence o reino de Deus. Em Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então a Bíblia nos diz que nós não podemos servir dois senhores. Nós temos que escolher um lado, ou servir a Deus ou ao dinheiro. Nós não devemos ser tão ambiciosos, viver nessa busca desenfreada por causa de bens materiais. As riquezas são, na perspectiva de Jesus, um obstáculo, tanto à salvação como ao discipulado. Transmitem um falso senso de segurança, enganam e exigem total lealdade do coração. Quase sempre os ricos vivem como quem não precisa de Deus. E muitos dizem mesmo que não precisam de Deus porque já são ricos, porque já têm muito, e muitas vezes confiam no seu braço, acham que aquilo que eles adquiriram foi por causa do seu esforço e esquecem de dar glórias a Deus por tudo que têm, por tudo que conseguiram na vida, sendo que é Deus que nos levanta, que nos fortalece, que nos dá sabedoria para conseguir aquilo que nós possuímos. Na sua luta para acumular riquezas, os ricos sufocam sua vida espiritual, caem em tentação e sucumbem aos desejos nocivos, e daí abandonam a fé. Geralmente, os ricos exploram os pobres. Em alguns casos, nós vemos muita exploração dos pobres pelos empresários com posses, maiores, com mais condições financeiras. O cristão não deve, pois, ter ambição de ficar rico. É lógico que nós devemos procurar ter prosperidade, mas não viver escravos do dinheiro. Em 1 Timóteo 6,9, diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitos pecados loucos e nocivos, que levam o homem à perdição e à ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Aqui Paulo está orientando Timóteo para que ele siga a justiça de Deus, siga a palavra de Deus, siga os mandamentos do Senhor e não ficar cobiçando as coisas desse mundo, porque isso só nos traz males, só nos traz preocupação, só nos traz ansiedade, angústia, sofrimento. Muitos vivem no sofrimento. Nós vemos muitas vezes ricos até suicidando porque muitas vezes estão em situações difíceis por causa da ambição, ou muitas vezes tentam alcançar um alvo e não conseguem, se desesperam e não buscam direção em Deus, mas querem buscar nas riquezas. E muitas vezes acontece o pior, porque essas pessoas não têm sabedoria para buscar ao Deus vivo, porque elas muitas vezes já estão presas na idolatria da riqueza. O amontoar egoísta de bens materiais é uma indicação de que a vida já não é considerada do ponto de vista da eternidade. O egoísta e cobiçoso já não centraliza em Deus o seu alvo e a sua realização, mas sim em si mesmo e nas suas possessões. É o que eu estava dizendo. A pessoa ela vai confiar nela mesma e na sua riqueza, mas não busca confiar em Deus. O fato de a esposa de Ló, por todo o seu coração numa cidade terrena e seus prazeres, e não na cidade celestial, resultou na sua tragédia. A história da mulher de Ló
aconteceu quando os anjos vieram tirar Ló e sua família da cidade de Sodoma e de Gomorra, que ia ser destruída. Então o anjo manda que Ló saia com sua família daquele lugar, e os anjos os acompanham e orientam para que eles não olhem para trás, busquem sair daquele lugar. Porque muitas vezes nós não podemos ficar presos no passado, nas coisas que estão ficando para trás. Se nós deixamos o pecado, deixa o pecado para trás. Não vamos ficar olhando o que passou, buscando aquilo que passou. E a mulher de Ló, ela ficou olhando ela olhou para trás. Ela, em um momento ali, talvez tenha passado na sua mente, no seu coração, o quanto estava deixando para trás, porque eles eram bem-sucedidos. Então, o coração dela naquele momento, se endureceu, se entristeceu, e ela olhou para trás. Olhou para os pecados, olhou para a maldade que estava ficando para trás. Então, ela se tornou um estátua de sal, e ali mesmo ela ficou. Então, nós não podemos ser assim. Nós temos que olhar para Jesus Cristo, temos que olhar para a salvação. Não podemos ficar presos nas coisas desse mundo. Nós não podemos ficar presos em algumas coisas que nos seguram, que muitas vezes nos levam ao pecado, à maldade, tudo aquilo que passou. Mas vamos olhar para Cristo, para o Senhor da nossa vida, aquele que deu sua vida por nós e que nos espera, né? Que quer que nós chegamos à salvação. Então nós precisamos ter o nosso pensamento sempre em Cristo, olhar para o futuro, para frente, para a cidade celestial e não para esse mundo aqui. Continuando, para o cristão, as verdadeiras riquezas consistem na fé e no amor que se expressam na abnegação e em seguir fielmente a Jesus Cristo. Como eu estava dizendo, nós devemos sempre focar em seguir a Cristo e não ficar parados, olhando para trás. Quanto à atitude correta em relação a bens e o seu usufruto, o crente tem a obrigação de ser fiel. Aquele que professa a sua fé deve saber que tem que ser fiel. Temos que ser fiel nos dízimos, nas ofertas, ser fiel ao Senhor. Nós temos o que Deus nos deu, para nós estarmos ajudando a obra do Senhor nessa terra, para trazermos muito mais vidas, muito mais almas para o Senhor Salvador nosso. O cristão não deve apegar-se às riquezas como um tesouro ou garantia pessoal. Pelo contrário, deve abrir mão delas, colocando-as nas mãos de Deus para uso no seu reino. Promoção da causa de Cristo na terra. Salvação dos perdidos e atendimento de necessidades do próximo. Então, nós devemos sempre estar preocupando com as necessidades dos outros, procurar ajudar aquele que é mais necessitado do que nós, porque é para isso que Deus nos abençoa, é para isso que Deus tem nos dado prosperidade. Portanto, quem possui riquezas e bens não deve julgar-se rico em si, e sim administrador dos bens de Deus. Aqui na terra nós somos administradores de tudo que Deus faz. Nós não vamos levar nada dessa terra, vai ficar tudo aí. Tudo é de Deus, tudo que foi criado é de Deus. Não há nada de ninguém, nada que está nesse mundo aqui é nosso, nem de ninguém, porque Deus fez todas as coisas. Então, se nós estamos aqui administrando a nossa casa, tudo aquilo que Deus nos deu são patrimônios que Deus nos deu para o nosso benefício e benefício do próximo, para nós estarmos ajudando o necessitado. Então, nós não devemos ter essas coisas como nosso patrimônio pessoal, mas saber que é de Deus. Nós somos apenas mordomos daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Os tais devem ser generosos, prontos a ajudar o carente e serem ricos em boas obras. Jesus nos diz que nós devemos acumular tesouros no céu
e não aqui na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói, mas juntar no céu, com boas obras, com ajudar o necessitado, nosso próximo, nosso irmão, em todo o tempo. Cada cristão deve examinar seu próprio coração e desejos. A gente deve perguntar: eu sou uma pessoa cobiçosa? Eu sou uma pessoa avarenta? Se a sua resposta for sim, muda enquanto é tempo. Faz diferente. Faça com que você possa estar agradando ao Senhor, não a si mesmo. Eu sou egoísta? Pergunte isso para você mesmo e mude, porque essas atitudes não agradam ao nosso Deus. Essas atitudes nos afastam do Senhor. Aflijo-me para ser rico? Será que nós ficamos sempre aflitos, querendo ser ricos, conseguir coisas desse mundo? Quantos casos nós já vemos de pessoas aí que se tornaram ricos de repente em jogos de azar e perderam a vida porque tinha alguém ao seu lado ali, invejosa, cobiçando aquilo que ele tem? Então, devemos primeiro buscar o reino de Deus e não as coisas daqui. Porque a palavra de Deus mesmo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tenho forte desejo de honrarias, prestígio, poder e posição, o que muitas vezes depende da posse de muita riqueza. Então, a gente tem que pôr na balança: será que compensa viver lutando tanto? Muitas pessoas passam a vida nessa corrida tentando se tornar ricos e muitas vezes não conseguem se tornar ricos nem materiais e nem com Deus. Porque o tempo que ficam buscando riquezas materiais não dá tempo para ela acumular riquezas com Deus. Então, essa pessoa morre e vai se apresentar ao Senhor com as mãos vazias, porque não acumulou riquezas para com o nosso Deus. Uma das atividades que Jesus avocou na sua missão dirigida pelo Espírito Santo foi evangelizar os pobres. O fundamento do cristão é evangelizar, é levar a palavra para aqueles que necessitam, porque através do evangelho muitas vidas são salvas, muitas famílias são restauradas, muitos filhos pródigos voltam para os seus lares, para a sua família. O evangelho foi deixado pelo Senhor Jesus Cristo para nossa instrução, para nós podermos resgatar vidas, para nós termos um material, uma ferramenta em nossa mão para cuidar dos seus filhos aqui na terra. Porque se Deus quisesse, Ele mandaria os anjos, mas essa função é nossa. Então, assim, o Evangelho, nós temos que usá-lo da melhor maneira possível. Temos que usar o Evangelho para tirar muitas pessoas do cárcere, da prisão do pecado, ressuscitar da morte espiritual que muitos que estão com o coração endurecido, falta de entendimento. Então nós devemos sempre estar buscando na palavra de Deus conhecer para levar às outras pessoas também uma mensagem de esperança, de paz e de alegria. Os pobres são os humildes e aflitos deste mundo, os quais clamam a Deus em grande necessidade, buscando socorro. Ao mesmo tempo, são fiéis a Deus e aguardam a plena redenção do povo de Deus, do pecado, sofrimento, fome e ódio que prevalecem aqui no mundo. Sua riqueza e sua vida não consistem em coisas deste mundo. Em Isaías 11:4, diz assim: mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então a palavra de Isaías diz que o Senhor Jesus, Ele julgará os pobres, vai repreender com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca. A vara de sua boca
é a espada de dois gumes, e ao mesmo tempo essa espada de dois gumes é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido pregada. Então nós vamos ser julgados pela palavra. A palavra é a lei. Então essa lei é que vai ser usada para o nosso julgamento. Então, assim, se nós não conhecemos a palavra, como nós vamos saber se nós estamos andando em retidão com o Senhor? E no final diz, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. O sopro dos lábios do Senhor é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos dado. Agora cabe a nós estar buscando no Espírito Santo conhecimento, sabedoria, para andarmos em retidão em todo o tempo. E para finalizar, a libertação do sofrimento, da opressão, da injustiça e da pobreza, com certeza virá aos pobres de Deus. Essa pobreza que a palavra de Deus fala, é a pobreza para com Deus, não é a pobreza material. Porque tudo bem que muitas vezes na pobreza material, a pessoa, ela cresce sim, Deus dá o bem material, mas não para cobiça, não para a pessoa colocar naquilo ali a sua vida, a acreditar que aquela prosperidade material é que vai trazer alegria para ela. Mas Deus dá muitas vezes, como eu já disse, a prosperidade para nós estarmos ajudando outras pessoas que necessitam. Então nós não devemos nos apegar àquilo que nós temos, que o material, o dinheiro, né, imóveis, essas coisas. Que bom se você tem. Graças a Deus se você tem. Glória a Deus se você possui muito. Mas que esse muito que você possui, você possa estar ajudando também muitas pessoas que necessitam. Aí sim, você vai estar adquirindo tesouro no céu. Porque a divisão no reino espiritual é diferente daqui. Porque na terra, nós queremos ajuntar mais e mais para sermos ricos. E no reino de Deus é diferente. Lá você tem que dividir. Quanto mais nós dividimos, mais nós temos com Deus. Quanto mais nós dividimos, mais nós vamos somando com o Senhor. Então não é ficar juntando bens materiais para nos achar prósperos. Você de repente vai estar próspero, sim. Mas se você colocar o seu coração nas riquezas, você vai ficar preso em coisas que você não vai levar para o reino de Deus. Então procure ajudar as pessoas que necessitam. Procure ser bom diante de Deus, fazer o bem. A palavra de Deus nos ensina a repartir, a dividir, fazer como o Senhor Jesus Cristo, que pegava aquele pouco e dividia para muitos. E quanto mais você divide, mais o Senhor vai te acrescentar. Quanto mais você ajuda, mais o Senhor vai te ajudar. Porque é assim que funciona. Então, que essa mensagem possa estar falando ao seu coração, que você possa estar cada dia mais se fortalecendo na graça do Senhor. Compartilhe esse vídeo e esteja sempre ligado aí no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.